Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje quarta-feira, dia 9 de maio, e um dia que foi marcado pela elevação do preço do petróleo em alta no mercado internacional, nós vamos ver no final, e de forte valorização das ações das empresas petrolíferas em todo o mundo. E aqui não foi diferente. As ações da Petrobras tiveram uma forte alta. Donald Trump ontem, como vocês sabem, denunciou o acordo nuclear com o Irã e isso mexeu com todo o segmento, principalmente de petróleo, onde o Irã é um grande player. O dia foi de repercussão sobre isso, mas no nosso entender parece ainda meio cedo para se ter uma percepção de como vai ser o risco geopolítico, o efeito sobre o segmento de commodities e também sobre o comércio internacional. Devemos considerar ainda que os Estados Unidos têm aquela situação ainda não tão bem resolvida de sobretaxa sobre produtos de aço e alumínio e as discussões que correm com a China, que também são muito duras. Donald Trump hoje voltou a falar sobre o tratado, dizendo que é preciso fazer um tratado bom para o mundo e que se não for assim não terá acordo, e ameaçou novamente o Irã caso insista em fabricar armas nucleares. Pode haver consequências, segundo ele, consequências pesadas. Por outro lado, Japão, China e Coreia do Sul concordaram sobre a desnuclearização da Coreia do Norte e também estimularam o livre comércio, coisa que aparentemente os Estados Unidos não quer fazer. Os Estados Unidos está se fechando num protecionismo, então é a contraposição a essa posição americana. Nos Estados Unidos ainda tivemos a divulgação do índice PPI, preços no atacado, ele subiu 0,1% no mês de abril, o núcleo do índice subiu 0,2%, também tivemos a divulgação dos estoques no atacado do mês de março, que cresceu 0,3%, mas a expectativa era que crescesse meio ponto percentual. Por aqui, o BNDES disse que vai efetivamente encaminhar os recursos que deve ao Tesouro Nacional entre junho e julho, no mais tardar até o mês de agosto. As discussões estão no seu termo final. E o Banco Central divulgou o fluxo cambial do mês de abril, um ingresso de recursos de 14,4 bilhões de dólares, considerando o ano até o último dia 4 de maio, são 17,3 bilhões de dólares. E um dado positivo é que os bancos reduziram a posição vendida em câmbio para 6,3 bilhões de dólares. E aí eu ainda cito a divulgação pela Bolsa de alguns dados que vinham sendo coletados errados sobre ingresso de recursos de investidores estrangeiros. Até o dia 7 de maio, a Bovespa agora anota uma saída de recursos no mês de 2,4 bilhões de reais, mas no ano o fluxo ainda é positivo em 2 bilhões de reais. Resumo do dia. A nossa B3, a Bovespa, encerrou com uma alta de 1,58%, índice em 84.265 pontos. No nosso programa de manhã, eu falava que ele tinha que ultrapassar os 83.700, passou de passagem, 500 pontos a mais do que isso, voltou para aquela zona de congestão e, portanto, ainda de indefinição. Mas eu cito o comportamento das ações da Petrobras, que foram o grande motivador do mercado em alta de hoje. Petrobras PN subindo 8,16% e as ações ON subindo 10,02%. O Dow Jones subiu 0,75%, o Nasdaq subiu 1 ponto percentual e todas as principais bolsas da Europa também operaram em alta durante o dia em função das ações do setor petroleiro. Petróleo WTI negociado em Nova York no fechamento a 71 dólares e 15 centavos, uma alta de 3,03%. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,185 da moeda americana, notes americanos voltando para o patamar de 3% de taxa de juros. Por aqui, os DIs curtos tiveram um dia de queda da taxa de juros, mas os DIs mais longos, vencimentos mais longos, com boa valorização da taxa de juros.
Dólar por aqui, mais um dia de alta, dólar cotado no encerramento, chegou a andar acima disso, mas no encerramento a R$ 3,60, uma alta de 0,82%, e a criptomoeda Bitcoin teve um dia de alta de 0,49%, uma Bitcoin valendo $9.280. Amanhã, dia de agenda razoavelmente leve. Durante a madrugada vamos ter a divulgação da inflação no atacado na China, o PPI da China do mês de abril. Aqui sai a primeira prévia do IGPM do mês de maio e o levantamento sistemático da produção agrícola. Nos Estados Unidos, vamos ter a inflação medida pelos preços ao consumidor de abril, o CPI de abril. Toda quinta-feira, pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior e também dados de produção agrícola calculado pela USDA. Eram essas as principais considerações. Uma boa noite a todos. Vamos estar de volta amanhã cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor e eu espero vocês. Até lá.